Gente, eu comecei hoje pela manhã e estou começando agora à noite uma nova série que eu não sei exatamente quanto tempo vai levar, mas eu já preguei essa série há alguns anos atrás, mas ela sempre é recente pelo seguinte: é uma série que fala sobre crise. E o nosso país é um país em constante crise, impressionante. Eu era criança e eu ouvia meu avô falar: nós estamos passando por uma crise. Meu avô já faleceu. Aí minha mãe dizia: ao Brasil, nós estamos passando por uma crise. Minha mãe já faleceu. E agora sou eu que estou dizendo: nós estamos passando por uma crise. Daqui a pouco são os meus filhos e os meus netos, porque parece que o Brasil não sai dessa crise. É uma atrás da outra. Mas Deus tem saída para nós e resposta para qualquer crise. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, não é um administrador de crises. O nosso Deus não é administrador de crises. A gente às vezes trata Deus como se Ele fosse um administrador de crises. E a gente espera respostas tão pequenas de Deus. E a verdade é que Jesus, Ele sempre espera que nós estejamos aguardando, esperando da parte dEle grandes coisas. Porque Ele é um Deus grande. E o nosso Deus, Ele não precisa administrar crises, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E o mundo, o universo que Deus criou, é um universo extremamente abundante. Deus não criou um universo ou a terra com mesquinhez. Você já deve ter reparado, se você já leu o livro de Gênesis, pelo menos o primeiro capítulo, o capítulo que fala da criação. E Deus disse: haja luz. E Deus disse: haja terra. E Deus disse: haja separação entre águas salgadas e águas doces, haja animais. Você vai ver que o homem foi criado no 6º dia. Ou seja, a natureza terminou de ser criada no 5º dia. Quando o homem foi criado, tudo o que ele precisava já tinha sido criado. Não houve nada que Deus, quando criou o homem, olhou e falou: me esqueci disso ou daquilo, vai faltar. E agora, acho que não criei em quantidade suficiente para suprir essa minha criação, o ser humano. Eu acho que faltou. Não, quando Deus botou o homem na face da terra, tudo o que ele necessitava já estava pronto. E eu tenho uma boa notícia para te dar: tudo o que você precisa para suprir todas as suas necessidades já está presente na face da terra. Não existe absolutamente nada que você necessite que pega Deus de surpresa, ou Ele diga: não, isso aí eu não tenho. Tudo que você necessita já está providenciado para você. Agora, a gente acessa essas coisas pela fé. Essa é uma mensagem sobre fé. Às vezes as pessoas falam demais que eu sou pregador da graça. Eu não sei nem como é que me classificaram assim. Porque tempos atrás, o pastor Fragalha é o pastor da fé, é o homem da fé. De repente, eu continuei pregando a mesma coisa. Aí mudou: não, o pastor é o pastor da graça. Tá bom, está tudo certo. Mas uma coisa sem a outra não funciona. Nós precisamos de crescer em graça, mas nós precisamos também de crescer em fé. Porque tudo que Deus nos dá é dado pela graça, mas tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos pela fé. Sem fé é até mesmo impossível agradar a Deus. Então, se Deus nos desse tudo como sempre dá, pela graça, mas não houvesse do lado de cá fé para receber, tudo aquilo que Ele tem para nos dar ficaria flutuando aí, sem achar pouso. Mas, por outro lado, nós podemos ter a maior fé do mundo. Se Deus não entregar pela graça, essa fé não vai adiantar de nada. Serve para nada. Então nós precisamos de ter essas duas operando. Deus dando pela graça, nós recebendo pela fé. E nós precisamos crescer no entendimento da graça, nós precisamos crescer no entendimento da fé. Há algumas semanas atrás, a gente terminou um seminário aqui que falava, o tema do nosso seminário era o poder da palavra de Deus nos seus lábios. O poder da palavra de Deus nos seus lábios. A fé é liberada, a fé que nós recebemos, ela é liberada por aquilo que a gente fala.
antes de qualquer coisa, por aquilo que a gente fala. A nossa confissão de fé, ela é constituída daquilo que a gente diz e daquilo que a gente faz. Mas antes de fazer, a gente diz. Deus não fez o mundo e depois disse. Ele primeiro disse e tudo se fez. Deus criou o mundo utilizando esse método que Ele ensinou para nós. Portanto, eu digo a vocês, se vocês olharem para esse monte e disserem ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar daquilo que você está dizendo, crer nisso no seu coração, aquilo que você está dizendo é o que você vai receber. Jesus, ele fez um ensinamento talvez do mais extremo e radical a respeito da liberação da fé, do uso da fé. Diga ao monte, fale ao monte. E nós precisamos ter esse hábito de estar utilizando a fé para ver montanhas sendo removidas da nossa frente, vendo milagres se concretizando. E nós precisamos usar a nossa fé, porque Deus está usando da sua graça. A graça não está escondida, a graça está liberada para nós. Nós somos filhos amados. É da vontade de Deus que você prospere. É da vontade de Deus que você tenha uma família abençoada. É da vontade de Deus que você progrida. É da vontade de Deus que tudo te vá bem. O oposto disso é uma mentira. E é preciso que a gente entenda. A questão daquilo que eu prego não é o que eu prefiro. Aquilo que eu prego é aquilo que Deus prefere. É aquilo que está claramente determinado na palavra. Quando eu vejo certos pregadores que parece que eles pregam certas coisas que vão ao oposto, ao contrário daquilo que a Bíblia diz. E quando a gente faz isso, a gente fala muito de obra de Deus, não fala? O fulano está fazendo a obra de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus, quero me envolver na obra de Deus. Quem já fez obra em casa? Alguma vez? Já fez obra? Esse povo todo. A gente sempre tem obra para fazer, né, gente? Pastor, então, vive fazendo obra. Toda hora é uma obra. Toda hora é uma obra para fazer. Agora, imagina só. Você resolveu fazer uma obra na sua sala. Você resolveu reformar a sua sala. Você vai fazer uma obra. Aí a primeira coisa que você faz é o quê? Escolher e comprar os materiais. Piso, tinta, móveis novos, papel de parede, essas coisas, né? Você começa a escolher. Eu quero o piso assim, dessa cor, desse jeito. Eu quero o papel de parede, é esse aqui. Você vai lá, abre aquele cadernão, né? Que tem os amostros. É esse aqui que eu quero. Eu quero essa parede dessa cor. Eu quero as outras paredes pintadas desse jeito. E você entrega a obra na mão de alguém que tem competência para fazer isso. E você diz, olha, eu estou saindo de férias, vou viajar, quando eu voltar, a obra já vai estar pronta. E aí você sai de férias. Quando você volta, você abre a porta e está tudo diferente do que você escolheu. Aí você pergunta para a pessoa que fez a obra, não, que é isso? O cara fala, não, eu acho que você não tem bom gosto. Eu resolvi botar o piso que eu escolhi. Eu resolvi botar o papel de parede que eu escolhi. Eu resolvi botar os móveis que eu escolhi. Eu resolvi pintar o teto e aquela parede da cor que eu gosto. E você olha e fala, mas caramba, o dono da obra sou eu. E eu não queria desse jeito, era de outro jeito. Eu escolhi de uma outra maneira. Mas eu escolhi desse jeito. Quando o sujeito reinventa a roda e tenta pregar qualquer coisa que não seja a graça e a fé, ele está fazendo como esse cara que alterou o gosto do dono do apartamento para fazer do jeito dele. É um ato de rebeldia, você entende? Quando alguém prega qualquer coisa que não seja graça e fé, é um ato de rebeldia, de desobediência à palavra. Amém. Não é para você dizer um amém mesmo assim, daquele berrando, amém, pastor. E essa é uma série sobre fé, da gente exercitar a nossa fé, porque a fé, ela é prática. Ela precisa ser posta em prática. O Salmo de número 1, dos versículos 1 a 3, diz assim, bem-aventurado, e essa palavra aqui, bem-aventurado, no hebraico, ela pode ser traduzida como bem-aventurado, próspero, abençoado. Bem-aventurado, próspero, como é que eu disse? Bem-aventurado, próspero, abençoado, vitorioso. São possibilidades. É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário,
O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Aqui é linguagem de Antigo Testamento. Mas a gente vai ler e entender isso aqui no contexto de Novo Testamento. Pelo contrário, o seu prazer está na palavra do Senhor. E nessa palavra, ele medita não domingo pela manhã apenas, não de vez em quando, mas dia e noite. Dia e noite. No versículo 3 ele diz: essa pessoa, esse abençoado, esse bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, junto a um rio, um ribeiro, uma fonte, um lago, que no devido tempo dá o seu fruto. Que no devido tempo dá fruto, não fica infrutífero. E cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, olha essa última frase, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Gente, quando eu olho isso aqui, eu vejo que isso é um parâmetro. Eu comparo isso com a minha vida, e eu tenho que olhar e dizer, cara, eu não estou sendo bem sucedido em tudo. O que eu preciso fazer então para que isso aqui se torne a realidade da minha vida? Cara, é exatamente sobre isso que a gente quer falar nessa série. É exatamente sobre isso que a gente quer falar nessa série. Uma série prática, porque o que eu vejo aqui é a palavra de Deus dizendo, no devido tempo, na sua vida vai ter fruto. E Jesus disse, o meu Pai quer que você dê muito fruto. Não apenas algum fruto, mas muito fruto. O Salmo 5, Salmo de número 5, no versículo 12, diz assim, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Quem aqui foi justificado por Cristo Jesus? Tu, Senhor, abençoas o justo. Ele não diz, tu castigas o justo, tu amaldiçoas o justo. Não, tu abençoas o justo. E como escudo o cercas. Essa palavra aqui, o verbo cercar, no hebraico é atar, ou atar, dependendo da região da onde venha o judeu, ele vai usar um sotaque ou outro, atar ou atar. Atar, quando a gente pensa num escudo, se você nunca viu um escudo, eu te recomendo, assista o filme do Capitão América. Quando você pensa num escudo, você pensa naquele objeto de metal, de madeira, ou seja lá o que for, que cobre uma certa área do seu corpo, não é isso? Só que a palavra atar, aqui, ela fala que ele nos cerca como escudo. Porque atar não é simplesmente cobrir uma parte, mas é fazer uma volta, uma proteção de 360 graus. Ele te cerca como um escudo. Um escudo simples, ele te protege aqui pela frente, mas deixa a retaguarda aberta. Mas quando Deus te protege, ele protege você, ele te cerca como um escudo em 360 graus, um escudo diferente de 360 graus. E ele diz aqui que esse justo, esse abençoado, esse bem-aventurado, ele é cercado pela benevolência do Senhor. Tu o cercas, como escudo o cercas da tua benevolência. E essa palavra benevolência no hebraico é ratzon, e ratzon significa prazer, aceitação, favor. Deus te cerca com um escudo, e com esse escudo que ele te cerca e te guarda, ele está dizendo que ele te aceita. Você é aceito por Deus. Deus não olha para você e diz, não, esse aí eu não aceito. Não, você é aceito por Deus. Ele se compraz, ele tem prazer em você. E essa palavra ratzon vem de ratzah. E ratzah significa estar satisfeito com alguém ou com alguma coisa. Se comprazer, satisfazer ou pagar uma dívida. A nossa dívida foi paga. Nós tínhamos uma dívida e essa dívida foi paga por completo, está consumado. Lembre-se que Jesus na cruz do Calvário, entre a crucificação, no momento da crucificação e a morte de Jesus, ele falou 7 coisas. E a última que ele disse foi, está consumado. E essa palavra no grego é tetelestai. Há 30 anos atrás,
Quando eu comecei a pregar sobre isso, ninguém falava sobre tetelestai. Hoje todo mundo fala por aí, tetelestai para lá, tetelestai para cá. Mas tetelestai é um termo comercial. Quando você comprava alguma coisa naquele tempo e você terminava o pagamento, quem te vendeu te dava um atestado onde estava escrito, como se fosse uma nota fiscal hoje, que estava escrito tetelestai, ou seja, pago por completo. Quem aqui já comprou alguma coisa a prazo, alguma vez? Espera aí, levanta a mão, com força aí, quem já comprou a prazo? Aquele carnê das Casas Bahia. Pastor tem até hoje, aleluia. Pastor é carnê da Casa Bahia, da Renner, da Zara, tem um monte de carnê lá em casa. Hoje em dia nem se usa mais carnê, porque é tudo eletrônico, né? Mas quem já comprou carro a prazo? E tinha um carnê com 36 prestações para você pagar? Já? E naquela época, antigamente, você ia na boca do caixa no banco para pagar, não é? Você ia com aquele carnezão, um negócio desse, aquele caderno, dessa grossura assim. Você ia, a cada mês tirava um, né? Você ia lá, você ficava conhecido do caixa. 36 meses indo no banco, todo mês para pagar, no final o caixa já te conhece. Quando você chegava já, depois da 12ª prestação, você chegava, o caixa já chamava você pelo seu nome. Ô, seu Duda, tudo bem? Como é que tá o Marcelo? E os garotos, o Vicente, o Lorenzo, e o Benício, tá tudo certo? O seu sogro, o pastor Fragai, tá tudo bem? Você pagava a prestação lá, pagava. No mês seguinte você voltava. Aí você chegava naquele dia, naquele mês de festa, a última prestação. Aleluia! Você pagava a 36ª, entregava e saía de lá, fazia uma festa, chamava os amigos e tal. Agora o carro é meu, está no meu nome, não está mais alienado, agora ele é meu, passou para mim porque eu paguei a última prestação. Agora tu imagina, se depois de pagar a última prestação, mês seguinte, você voltasse na boca do caixa. E o caixa já te conhecendo ia perguntar, o seu Duda, o senhor veio fazer aqui? Vem pagar a prestação do carro. Mas terminou mês passado. Mas é que eu já peguei o hábito. Eu gosto de pagar essa prestação, então eu quero pagar. Mas eu não posso nem receber, porque já está pago por completo. Não, eu vou pagar. No outro mês, seu Duda voltou de novo. O que o senhor veio fazer? Eu vim pagar a prestação. Não, já está pago por completo, seu Duda. Não, mas eu quero pagar, porque já está no sangue, já. Eu não consigo deixar de vir e pagar. E a gente faz a mesma coisa com Jesus. A gente quer pagar de novo o que ele já pagou, quando ele já clamou e proclamou e declarou: pago por completo. Não é mais hora de pagar a prestação do carro, é hora de passear no carro, é hora de desfrutar do carro. Gente, o primeiro carro 0 km que eu comprei na vida foi um Fiat Uno 1000. Mas foi um consórcio. E eu vou te contar, o consórcio foi até o fim. Eu não fui sorteado e também era um duro, não tinha grana para dar um lance. Foi pagando, eu já pensava, acho que eu levei um golpe, não vou receber esse carro, não é possível. Não chega nunca. Quando foi no final, chegou o carro. Fui lá, peguei o carro. Veio a Denise, entrou no carro. Primeiro Fiat Uno com ar-condicionado. Só que era o seguinte, o carro era 1000, motorzinho 1000, aquele motor primitivo, 1000. Não é esse turbo que tem hoje, não. É aquele 1000 daquela época. Quando o carro encarava uma ladeirazinha, o ar-condicionado desligava. Era uma coisa ou outra, o carro anda ou refrigera. As duas coisas não dá. Mas olha, a gente andava naquele carro com uma felicidade, porque acabou de pagar, não estamos mais pagando nada, já acabou, foi pago por completo. Agora não era hora de pensar em pagar o carro, era hora de desfrutar do carro. Você não tem mais que pagar absolutamente nada, você tem que desfrutar daquilo que Jesus deixou para você como herança. Prosperidade é a sua herança, vida abençoada é a sua herança, família abençoada é a sua herança, faz parte. É seu, foi conquistado. Então, eu preciso olhar para essas coisas e saber que Deus me cerca com o seu favor. Ele me cerca porque Ele tem prazer em mim. Ele já pagou a dívida. Eu sou aceito por Ele. Ele me aprova. Eu sou alvo do seu favor. Eu fui perdoado, eu fui reconciliado com Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu não estou com nenhum problema com meu pai. Eu já fui reconciliado com o meu pai. Aleluia. Eu coloquei aqui uma versão,
amplificada desse Salmo 5, versículo 12, que diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como um escudo o cerca por todos os lados da sua benevolência, coroando com o seu favor, a sua aprovação, a sua aceitação, o seu perdão, pagando a sua dívida e declarando-se satisfeito com ele, concedendo-lhe plena reconciliação. Aleluia! O Salmo 37, nos versículos 18 e 19, diz assim: o Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não até a próxima esquina, não até o próximo problema, não até a próxima crise, mas permanecerá para sempre. Agora olha só o versículo 19: não serão envergonhados nos dias difíceis. A Bíblia às vezes fala sobre esse tal de dia difícil ou dia mau. O dia mau. E todo mundo, em muitas igrejas, tem um temor danado desse dia mau, do dia mau, o dia difícil. Mas ele diz aqui, há uma promessa aqui: não serão envergonhados nos dias maus, no dia ruim, no dia difícil, no dia de crise. Não serão envergonhados. E aí ele vai mais adiante e vai mais fundo. E ele diz: e nos dias, não simplesmente de uma crise qualquer, mas nos dias daquela crise braba, daquela crise que provoca fome, miséria. Você vai olhar à sua volta e está tudo destruído. Nos dias de fome se fartarão. Nos dias da fome, daquela crise mais profunda, se fartarão. Lógico que aqui ele não está falando daquele português todo. Pastor, é verdade, está fartando tudo. Não é isso. Deus não deixa fartar nada. Nos dias da crise mais braba, vocês terão fartura. Gente, eu quero ver isso cumprido na minha vida. Quem quer ver isso cumprido na sua vida junto comigo, diga amém. Eu quero ver Deus agindo e provocando na minha vida milagres, na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha saúde. Em tudo eu quero ver Deus agindo dessa maneira que é descrito aqui. Isso não é uma ilusão, isso é promessa. E virou a nossa herança. Jeremias 17, esse texto aqui, ele começa de um jeito que eu vejo ser muito mal interpretado por muita gente em muitas igrejas. Ele diz assim: assim diz o Senhor. Jeremias 17, versículo 5 ao versículo 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Tem gente que olha para isso aqui e fala assim: você tem que desconfiar de todo mundo. Maldito o homem que confia no homem. Mas espera aí, para você viver em sociedade, você tem que confiar nas pessoas à sua volta. Nem todo mundo é digno de confiança, mas você vai conhecendo a pessoa e você vai desenvolvendo confiança naquela pessoa. Então você de repente conheceu hoje o pastor Ronaldo, você não sabe quem ele é, o caráter dele e tal, mas aí você conhece ele hoje, amanhã, depois, e você começa a perceber: não, é um cara íntegro, é um camarada honesto, é um camarada que é de Deus mesmo, não está brincando de igreja, é um homem de Deus. Cara, você vai conhecer. Aí não chega num ponto em que você confia ao ponto de até confiar quase que cegamente. Não, no Ronaldo eu confio. Ele falou que vai fazer isso aqui para mim, essa tarefa ele vai cumprir. Eu não preciso nem esquentar a cabeça, porque a gente precisa confiar em pessoas. É claro que até na igreja a gente tem que ter o olho vivo, porque mesmo na igreja de vez em quando aparece alguém que diz que é crente, mas é o famoso 171. E você tem que ficar de olho, porque você... 71. Cuidado. Irmão, aleluia, tudo bem? Tudo bem. Irmão, tem um dinheiro para me emprestar? 71. Já sei de um testemunho do irmão que falou: pediu, não pagou, então, já estou de olho. Mas a gente não pode andar desconfiando de todo mundo. A gente tem que ter, até mesmo em você tem que ter confiança em você. Se você não tiver confiança em você, você não sai do lugar. Você não faz nada. Você não faz um concurso porque, não vou passar porque eu não confio que eu consigo. Eu não vou nem me candidatar para esse emprego porque acho que eu já tenho certeza que eu não vou ser aprovado. Não vou nem enviar o meu currículo porque você não tem confiança em você.
Mas, na verdade, o que esse texto diz aqui, se você lê isso aqui no hebraico, aí você entende. Porque no hebraico diz assim: assim diz o Senhor, maldito o Geber. E essa palavra Geber é alguém que foi chamado para ser um campeão. Alguém que foi chamado para ser um campeão. Alguém que foi formado para ser um campeão. Você nasceu de novo em Cristo, formado novamente nele para ser um campeão. Quando Deus olha para você, ele vê um Geber. Ele vê alguém que foi forjado, formado por ele, nasceu de novo com o destino de ser um campeão. Aí ele diz o seguinte: maldito é o Geber, aquele que nasceu para ser um campeão, que confia no Adão. E Adão é o homem natural, que depende do seu próprio esforço, que depende da sua própria força, que depende de si mesmo, que depende das coisas naturais. Maldito o homem, o Geber, que nasceu para ser um campeão e deposita sua confiança no homem natural. E ele continua dizendo que esse sujeito que faz da carne mortal o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor, ele será maldito, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Uau, que miséria, danado isso aqui. Mas em compensação, no versículo 7, ele agora diz: bendito, bem-aventurado, feliz, próspero, vitorioso, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha para o professor que está do seu lado e fala assim: agora ele começou a falar a meu respeito. Bendito, bem-aventurado, feliz, próspero, vitorioso, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, junto a um rio, junto a um ribeiro, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, não receia quando vem a crise, não desmaia quando chega o problema, não teme quando vem o calor, não receia, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Não se deixa vencer pela ansiedade, pela preocupação, e dá fruto. Amém. Agora, se a crise chega, a pergunta é: o que eu faço? No meio de um país que tem uma crise acontecendo atrás da outra, no meio de um mundo em crise, há uma crise moral, há uma crise financeira, há uma crise espiritual no mundo hoje. E no meio desse mundo em crise, o que eu faço? Então eu quero dar alguns pontos práticos para a gente aqui. E o primeiro deles, meu conselho para você é: tome nota daquilo que você ouvir nessa série. Porque se você só ouve e vai embora, não ouve outra vez ou não toma nota, a tendência é, ao longo da semana, você esquecer de 70% do que você ouviu. Você perde 70%, já está provado pela ciência, pelos neurologistas, os neurocientistas, 70% vai embora. E se na semana seguinte você não reforçar, aqueles 30% que ficaram vão encolher, vão virar 10%, você vai perder. E é importante que isso aqui seja colocado em prática. Amém, gente? Primeira coisa então, no meio de um momento de crise, ou no mundo em crise, eu preciso reconhecer a fonte dos problemas. Eu preciso reconhecer a fonte dos problemas, que é o diabo, que é Satanás. Não importa qual problema, não importa o tamanho do problema, a origem do problema sempre é o diabo. Deus é bom e Deus não causa, não provoca e não origina problema na vida de ninguém. Deus é bom. Eu preciso reconhecer a fonte do problema e me firmar em convicções corretas sobre Deus e a vontade de Deus para a minha vida. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: a vontade de Deus para a minha vida é progresso, é saúde, é família abençoada,
é vida próspera. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Deus não olha para você e diz, esse aqui eu vou dar prosperidade, mas aquele eu vou disciplinar com uma doença, com uma enfermidade, uma desgraça qualquer no meio da família, um acidente, botar alguém no hospital, para essa pessoa se preocupar um pouco, para ver se ela se liga e valoriza mais a minha presença. Deus não é assim. Algumas coisas que você precisa se lembrar a respeito desse fato, reconhecer a fonte do problema. Em primeiro lugar, crenças corretas sempre vão levar você para uma vida vitoriosa. Crenças corretas te levam para uma vida correta. Crenças corretas te levam para uma vida vitoriosa. Deus não é o autor de desgraças, de falências, de destruições, de doenças, de catástrofes. Tudo isso tem origem no inferno. E tudo isso é potencializado pela queda do homem. Quando Deus criou Adão, colocou Adão num mundo que não tinha problema, não tinha escassez, não tinha dívida, não tinha lutas, não tinha guerras. Adão só tinha um lugar de bênçãos para viver. Com a queda, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. Não foi Adão que foi amaldiçoado. A terra foi amaldiçoada e Deus disse para ele, Adão, a partir de agora, você vai ter que extrair da terra, o fruto da terra, com muito suor, com muito trabalho, com muita labuta. Vai ser difícil, vai ser duro porque a terra ficou amaldiçoada. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você vê essas duas fases da vida de Adão. O Adão antes da queda e o Adão depois da queda. Nós hoje, em Cristo, isso é um entendimento muito simples, mas muito profundo, que você precisa pegar, guardar e botar no seu coração, na sua consciência e no seu coração. Nós hoje, em Cristo, estamos numa situação ainda melhor do que a situação de Adão antes da queda. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes da queda, Adão tinha comunhão com Deus, mas ele não era o templo onde Deus habitava. Nós somos o templo onde Deus habita. Nós temos comunhão com Deus e nós somos o templo onde o Espírito de Deus habita. Adão foi uma criatura, a primeira criatura de Deus. Nós já não somos mais criaturas de Deus, nós somos agora filhos de Deus. Adão não desfrutou desse privilégio. Nós temos vida eterna. Adão foi colocado no paraíso com a possibilidade de escolher. Algumas pessoas já me perguntaram, essa é uma pergunta teológica que parece ser muito difícil, quase sem saída. Adão foi criado mortal ou imortal? Ele não foi criado nem mortal nem imortal, ele foi criado para escolher. E Deus colocou diante dele duas árvores, a árvore da vida e a árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente no dia que você comer dessa árvore, você morrerá. É óbvio que Deus estava dando uma dica para ele, coma da árvore da vida, mas ele escolheu errado. Nós fizemos a escolha certa. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós comemos do pão da vida, nós comemos da árvore da vida, nós nos alimentamos de Jesus, nós nascemos de novo e nós estamos numa situação melhor do que a de Adão antes da queda. Então alguma coisa de sobrenatural precisa acontecer na nossa vida. Algo de sobrenatural precisa acontecer. Jesus na terra, ele era a demonstração viva da vontade do Pai em ação. Jesus curou, multiplicou pães e peixes, acalmou tempestades, ressuscitou mortos. Ele só fez o bem, nunca fez o mal. Não sei de onde as pessoas tiram essa conclusão que Deus de repente dá enfermidade para um e pode até matar alguém. Eu escutei um dia desses um pastor pregando e dizendo: se você tiver um pecadinho, Deus vai te matar. Eu falei: meu Pai do céu, meu Deus do céu, da onde se tirou essa ideia? Mas é porque no Antigo Testamento, Deus nunca prejudicou a vida de ninguém no Antigo Testamento. Quem estragou com a vida de alguém no Antigo Testamento foi a própria lei. Que veja bem o seguinte, Deus entrega a lei, e ele diz: olha, se vocês cumprirem a lei, está tudo certo. Se transgredir a lei,
vem punição. Então, se você levar uma multa de trânsito, não é porque o diretor do Detran não gosta de você. Não é porque o diretor do Detran tem raiva de você. Porque quem te multou não foi o diretor, foi a lei de trânsito. A lei de trânsito diz, não estacione aqui. Você diz, é só 5 minutos. Só que você não sabe que tem um guarda de trânsito escondido atrás do carro, só esperando você desligar o motor e saltar. Desligou, já meteu a caneta. O guarda não tem raiva de você. O diretor do Detran não tem raiva de você. Quem te pune é a lei. Botou lá, estacionou no lugar errado, ultrapassou o sinal, é a lei que diz. Então a lei é que fazia essas coisas no Antigo Testamento. Claro, quem escreveu, coloca Deus fez, o Senhor puniu, o Senhor, etc. Mas quem punia de fato era a própria lei. Quando você vê Jesus em ação, você está entendendo agora como é que funciona o coração de Deus, qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Jesus, ele curou, fez milagres, acalmou tempestades, ele só fez o bem, nunca, jamais, em tempo algum, ele fez o mal. Dentro disso, eu também preciso compreender que Satanás é o autor e causador de todo o mal que existe sobre a face da terra. Não existe outro. Ele é o causador de todo o mal que existe sobre a face da terra. Em João 10:10, Jesus afirmou com todas as letras, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não tem lugar nenhum afirmando algo diferente, dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, mas de vez em quando, sabe como é? Algum entre vocês pode acabar levando um raio na cabeça. Não, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Você não precisa ser teólogo, PhD em teologia, pós-graduado e etc e tal, para ler isso aqui e não entender. Não tem uma mensagem subliminar, não tem uma coisa entre as linhas. A mensagem é direta. Eu vim para que vocês tenham Zoe, a natureza, a vida do próprio Deus e tenham isso em abundância. Deus encarnou-se falando para mim e para você. Gente, o mal que existe no mundo é o resultado da ação de Satanás, potencializado pelo pecado do homem, que abriu as portas para a ação do inimigo com o pecado. O homem pecador, tem um tempo que eu não faço essa pergunta aqui. Deixa eu tirar minha dúvida. Quem aqui já entendeu que foi justificado pelo sangue de Jesus? Pela graça de Jesus. Quem já entendeu que foi salvo por Jesus, nasceu de novo, é uma nova criatura, saiu das trevas, foi transportado para a sua maravilhosa luz. Quem já entendeu isso? Se você foi separado, você foi justificado. Se você foi justificado, agora você, como foi separado, se tornou santo. Quem aqui é santo, por favor, levanta a mão. Ok, abaixa a mão, mas você de vez em quando pisa na bola, dá uma errada, dá um pecado aqui, outro ali, e você reconhece que embora seja santo, ao mesmo tempo você também é pecador. Quem aqui entende que é pecador, levanta a mão. Peraí, levanta a mão com convicção, bem alto, para eu entender quem é. Ok, baixa a mão. Levanta a mão quem é santo novamente. Ok, baixa a mão. Quem é pecador, levanta a mão. Ué, diminuiu? Da primeira para a segunda já diminuiu? Quem é santo, levanta a mão. Ué, também diminuiu. Quem é pecador, levanta a mão. E agora aumentou. Gente, isso é a mais profunda e terrível esquizofrenia espiritual. Não existe possibilidade de você ser santo e pecador ao mesmo tempo, ou você é uma coisa ou é outra. Deixa eu te dar uma prova bíblica disso. Se você não está aqui no esboço, não vai aparecer, eu acho que não, talvez o pessoal da produção possa projetar, mas abra a sua Bíblia lá, se você está acompanhando, lendo a Bíblia, abra em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 18. 1 Pedro 4, 18, Pedro diz assim, olha, e se é com dificuldade que o justo é salvo. Não vou entrar no mérito aqui da questão da dificuldade do justo ser salvo, mas olha só o que ele está dizendo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador?
Você está entendendo que Pedro colocou aqui duas pessoas, não é a mesma pessoa, são duas pessoas diferentes? Deu para entender? Se o justo é salvo com dificuldade danada, o que vai ser do coitado do pecador? Quer dizer, ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem como ser as duas ao mesmo tempo. Então, pelo amor de Deus, quem aqui é santo, levanta a mão. Ok, abaixa a mão. Quem é pecador? Ainda sobrou algum? O diabo quer que você acredite que você é um pobre, miserável pecador. Mas você precisa entender, o pecador não é pecador porque peca. Ele é pecador porque tem uma natureza. E a natureza dele é a natureza pecaminosa. O santo não é santo porque tem uma auréola na cabeça e anda com a cabeça meio assim de lado. Não, o santo, ele é santo por causa da natureza que nele há. A natureza que há em você, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, é a natureza do próprio Deus. Zoe. Eu vim para que vocês tenham a natureza do próprio Deus, Zoe, e a tenham de uma forma abundante. Deus não compartilha a natureza dele com a natureza do diabo, são naturezas opostas. Por isso você nasceu de novo. A velha natureza morreu, foi sepultada com Cristo, e agora você ressuscitou com uma nova natureza. A natureza do próprio Deus. Gente, é incrível. Sabe há quantos anos eu faço essa pegadinha? Há 35 anos. E há 35 anos, o mesmo resultado acontece em maiores ou menores proporções. É incrível. Por quê? Porque a religiosidade mete na cabeça do crente que ele é um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. E essa esquizofrenia acompanha a pessoa para o resto da vida. E quanto mais você acredita que você é um pecador, mais fácil é do diabo te tentar e te conduzir para o pecado. Quando você tem o convencimento entendido por revelação de que você é uma nova criatura, que você é santo, você agora tem uma força sobrenatural que já não vem de você, mas vem da graça do nosso Deus para resistir à tentação e não pecar. Pastor, mas a gente peca. Mas entenda bem uma coisa. Tem jeito, tem que perguntar. Quantos de vocês aqui, em algum momento em casa, foram assistir uma série no Netflix, ou um filme qualquer no fim de semana, você botou lá no Netflix para assistir um filme ou uma série, e você teve aquela ideia de fazer uma pipoca para assistir o filme? Quem já fez pipoca aqui alguma vez em casa? Todo mundo. Já fez pipoca, Ronaldo? Tu é pipoqueiro? Tu é pipoqueiro? Quem já fez pão em casa alguma vez? Aquela receitinha de pão e tal. Quem fez pão em casa? Sheila, tu já fez pão em casa? Tu é padeira? Não. Ué, mas tu não fez pão? Tu não fez pipoca, não é pipoqueiro? Qual é a diferença? O pipoqueiro é o camarada que vive de fazer, produzir e vender pipoca. Ele vive, ele é sustentado pela pipoca que ele vende. Por isso, ele é pipoqueiro. Você que faz, eventualmente, você já não é um pipoqueiro. Você é uma outra coisa qualquer, menos pipoqueiro. Então, a gente ainda tem possibilidade de pecar? Sim, mas pecador eu já não sou mais. Porque eu não vivo no pecado. O pecado na minha vida e na sua vida é um acidente de percurso. Não é uma prática, não é um hábito, não flui da minha natureza flui santidade. Da sua natureza flui santidade. Pastor, mas a gente ainda peca. Pois é, porque você é um santo em processo de santificação. Ser santo não é um processo. É uma declaração. Você entendeu que Jesus é o teu Senhor, você se torna santo. Naquela hora, você é transportado das trevas para a luz. Aonde a luz chega, as trevas prevalecem, permanecem. Não tem como, luz e trevas não convivem. Não tem como luz e trevas conviver. Você está num lugar escuro, treva total. Pumba no interruptor, a luz chegou, não tem possibilidade de só metade do quarto ficar iluminado. As trevas vão embora na mesma hora. Você não é mais trevas, você agora é luz. Você foi declarado santo.
Processo de santificação é um processo de renovação da mente na palavra, no qual eu vou aprendendo dia a dia como pensa, como fala, como age um santo. É um processo que começa nesse primeiro dia e só termina no dia que eu sair daqui para estar com o Senhor. É um processo de renovação da mente, é um processo de metanoia, de mudança de mente. É um processo diário, é um processo constante. Eu estou aprendendo cada vez mais como é que pensa, como fala, como age um santo. Eu estou cada vez mais entendendo e vendo o Espírito Santo manifestar o caráter de Cristo em mim. Então é preciso entender que esse caráter eu já tenho. Porque o Espírito Santo habita em mim. O caráter de Cristo você já tem. Você é uma nova criatura. Mas você agora está aprendendo pela renovação da mente na palavra, como pensa, como age alguém que é semelhante a Jesus. Como fala, como age, como pensa alguém que é semelhante a Jesus. E o exemplo que eu sempre uso, não posso deixar de dar um exemplo para você. Eu fui médico do Exército. Fiz uma prova, fiz um concurso, fui aprovado. Fui lá em Benfica, Escola de Saúde do Exército, me deram um uniforme, rasparam a minha cabeça, me deram um uniforme de oficial médico, um oficial do Exército. E quando eu vesti aquilo, tinha 2 estrelas aqui no ombro. E aí um major chegou para mim: você a partir de hoje é primeiro tenente médico do Exército Brasileiro. Eu falei: ô, devagar. Eu, quando tinha 18 anos, não servia o Exército. Quem aqui que é homem e não serviu o Exército quando tinha 18 anos? Mas você não serviu porque não serviu mesmo ou porque você chegou lá fazendo cara de doente? Porque foi o que eu fiz, gente. Eu cheguei lá assim meio zoado. Para olhar, se você olhar o meu atestado de reservista, que eu guardei, tem a minha foto, e escrito lá, sobrou, sei lá, não me lembro, por insuficiência física. Eu era remador do Vasco, olha só. Eu era remador do Vasco, por insuficiência física. Mas eu não servia aos 18 anos, então eu não sabia marchar, eu não sabia bater continência, eu sou canhoto, e quando comecei, eu batia continência com a mão esquerda, eu levava uma bronca. Não é com a mão esquerda, frangalho, é com a direita, sim senhor. Até aprender, aí eu fui aprender a desmontar e montar uma pistola, desmontar e montar um fuzil, desmontar e montar uma metralhadora, aprender a atirar com fuzil, com pistola, com metralhadora, e descobri que eu era um bom atirador. Fui dar a primeira vez, pegar ela, botou 9 balas no carregador, média, 9 milímetros da ponta, pá, dei o primeiro tiro, foi lá no miolo. Aí os caras falaram: pô, que sorte. Eu falei: então vou o segundo, pá, foi no miolo. Pô, o cara é bom mesmo, pá, descarreguei tudo, ficou tudo cravado lá no meio. Não mexe comigo não, porque a mira é boa. Descobri que eu era um bom atirador, mas eu nunca tinha feito aquilo antes na vida. Fui ter que aprender a marchar, tive que aprender um monte de coisa, fazer acampamento, engenheiro sinal, rastejar na lama, entrar em tubos com gás lacrimogênio. Depois de 9 meses, tendo aula todo dia, o regimento militar é assim, a lei militar é assado, você tem direito àquilo, mas isso aqui é sua obrigação, é seu dever. Depois de 9 meses, eu sabia muito mais do que no primeiro dia, mas eu não era mais tenente naquele dia de formatura do que no primeiro dia. No primeiro dia eu já era tenente médico do Exército Brasileiro, com todos os direitos e deveres de um oficial. Nem o general era mais militar do que eu. Se o general cometesse algum tipo de irregularidade, e eu cometesse a mesma irregularidade, não existe uma lei especial para ele e outra diferente para mim. Não, a mesma lei que iria julgar a mim, julga a ele. Ele tem mais ranking, ele tem mais experiência, tem mais vivência no militarismo, mas ele é tão militar quanto eu. Você hoje, depois de 5, 10, 15 anos de igreja, você pode ter mais experiência, mais conhecimento, mais entendimento da palavra, de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, do que de repente alguém que chegou há apenas 2 dias. Mas você e ele são santos na mesma medida. E vocês vão crescer em santidade pela santificação. Deu para entender isso aí, gente? Pelo amor de Deus. Santo, hein? Gente, isso é um escândalo em certas igrejas. Quando você ensina isso, as pessoas ficam: não, eu sou um pecador. Tá bom, você quer ser, seja. Fica nessa. Fica aí. Não avança. Continua nessa. Esse é uma mentalidade de religiosidade. Religiosidade, gente. A religiosidade
Se você não entendeu ainda de onde vem a religiosidade não surgiu 100 anos, 200 anos, 500 anos depois da criação. A religiosidade não surgiu com a igreja A, B ou C. A religiosidade surgiu no dia e na hora em que Adão pecou. Primeira providência que Adão tomou quando ele pecou. Ele viu que ele estava... A glória de Deus foi embora. O que ele fez? Folhas de figueira. E começou a se cobrir com folhas de figueira. O que Adão estava fazendo? A figueira, ela aponta para a lei. Ele estava se cobrindo com a lei para tentar se justificar. E foi exatamente isso que ele tentou fazer. Deus começou a chamar Adão. Claro que Deus sabia onde Adão estava. Mas Adão fez um teste. Adão, cadê você? Shhh. Adão. Shhh. Já te vi, bobo. Sai daí. Por que você se escondeu? Porque eu vi que eu estava nu. Mas a culpa não é minha. A mulher que tu me deste. Ele conseguiu acusar ao mesmo tempo Eva e Deus. A mulher que você me deu é que fez esse negócio. Ela que fez esse estrago. E por que Adão foi se justificar? Porque imediatamente surgiu na mente dele: eu preciso me ajudar, eu preciso me socorrer, eu preciso me justificar, porque Deus não vai aceitar que eu simplesmente fui lá e desobedeci. Então, ao invés de se arrepender, ele se justificou. E a autojustificação é a base, a origem da religiosidade. E a gente precisa entender que religiosidade é justamente um caminho onde eu tento encontrar justificativas para Deus. Mas eu tenho que ser semelhante a Davi, que era um camarada rápido para errar, mas era mais rápido ainda para se arrepender. Ele adulterou com uma mulher chamada Batseba. Ela era casada, ele teve um relacionamento adúltero com ela, ela engravidou, ele matou ou mandou matar o marido dela para que ela ficasse viúva e pudesse agora casar com ele. Aí veio o profeta Natã e contou uma parábola para Davi. Davi, tem um camarada aí que tem ovelha pra caramba. E ele roubou a única ovelha que o vizinho dele tinha. Davi olhou e falou: quem é esse desgraçado? Manda trazer aqui agora que eu vou liquidar. Natã olhou e falou assim: esse cara é você. Davi não olhou para Natã para dizer: mas quem é você para falar? Eu sou o rei. Quem é você para vir com essa para cima de mim? Ou, não, Natã, mas você tem que entender as circunstâncias. Eu estava na minha. Ela estava lá, tomando banho na laje. Banho de mangueira na laje. Aí, sabe como é que é? Ele não tentou justificar. Na mesma hora, Davi caiu em arrependimento. Se Adão tivesse feito a mesma coisa, a história ia ser diferente. Mas a religiosidade entrou e Adão ficou tentando se justificar. Não tente se justificar. Aceite a justificação que Jesus já ofereceu para você. Aceite simplesmente que Ele já pagou o preço por você. O mal que existe no mundo é fruto do pecado, é fruto da ação de Adão, mas você já foi livre das consequências do pecado de Adão, porque você está em Cristo. E uma terceira coisa, se você quer focar e saber de onde vem o mal para combater esse combate de forma adequada, creia na graça do Senhor Jesus, creia no poder de Deus para te livrar e para te guardar, e permaneça firme nessa crença. Fique firme nessa crença. Efésios 6, no versículo 10, diz assim: quanto ao mais, eu não vou entrar no mérito do que ele disse antes, mas ele disse uma série de coisas. Ele diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E agora digo eu a vocês: sejam vocês fortalecidos no Senhor e na força do poder que está disponível para cada um de vocês. Olha só essa queixa que Deus faz aqui através do salmista. Salmo 81, os versículos de 13 a 16. Deus diz assim: se o meu povo me escutasse. Se o meu povo desse ouvidos a mim.
se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo, rapidinho, os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, a Israel, e isto duraria para sempre. Mas a vocês, isso eu faria com os seus inimigos, mas com vocês, a vocês, eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Caramba, que promessa é essa? Que promessa é essa? O que Deus está dizendo? Se você der ouvidos a mim, eu vou ser rápido em colocar os seus inimigos para correr. Eu vou te sustentar com o melhor dessa terra. Cara, isso é promessa de Deus que virou nossa herança. Tem que se tornar concreto na nossa vida. Agora, para ter isso concretizado, a gente precisa exercitar a nossa fé. Eu preciso crescer em fé. E fé, ela é uma coisa radical. Ou eu creio ou eu não creio, não tem meia crença. Eu creio e ponto final, porque Deus é fiel. Eu creio que Deus é fiel. Quem crê que Deus é fiel aqui, diga amém. Deus é fiel, Deus é bom. Aleluia. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse comigo assim: dúvida, eu te resisto. Medo, eu te resisto. Desesperança, eu te resisto. Pensamento errôneo, eu te resisto. Aleluia. Queria que você ficasse de pé, levantasse as suas duas mãos ao Senhor e dissesse: Deus, eu abro o meu coração para receber de ti revelação e entendimento pleno da tua palavra, da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu não aceito, ó Deus, receber metade da minha herança. Eu quero tudo que o Senhor programou e planejou e concedeu a mim através de Cristo Jesus. Muito obrigado pela parte que me toca, por aquilo que o Senhor fez por mim, por aquilo que o Senhor está fazendo por mim, e muito obrigado ainda mais por aquilo que o Senhor vai fazer por mim. Eu quero te agradecer porque o Senhor é o meu Pai Celeste, é o meu Paizinho, é o meu Abba. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ouça bem, o papel do inimigo é vir para criar resistência. E a resistência que ele cria é lançando na sua cabeça esses pensamentos errados. Você não vai conseguir, você não merece, você não é ninguém. Olha o que você fez ontem. São os argumentos que o diabo usa. Quando ele vier com esses argumentos, você precisa se lembrar: o meu Deus não é simplesmente o meu Deus. Ele é o meu Pai. Ele cuida de mim e Ele já pagou o preço. E o erro que eu cometi ontem já foi perdoado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. E eu não vou ficar ruminando os pensamentos do inferno. Eu vou ruminar os pensamentos de Deus. Eu vou meditar na palavra do meu Deus, não nos meus erros, não nos meus problemas, não nas minhas falhas. Porque quando eu faço isso, eu estou tirando os olhos do autor e consumador da minha fé para botar os olhos em mim, naquilo que eu faço. E você, quando começa a olhar para você, você tem sempre dois caminhos que se alternam: ou você se orgulha de si mesmo, ou se envergonha de si mesmo. E Deus não te chamou nem para ficar orgulhoso de si mesmo, nem para se envergonhar de si mesmo. Deus te chamou para você olhar para Jesus, focar nele, admirar a Ele, adorar a Ele, esquecer o que para trás fica, como Paulo recomenda, deixando para trás o que para trás fica, eu avanço para o alvo, mantendo firme o meu olhar no autor e consumador da minha fé, Jesus. Aleluia. Eu queria que você profetizasse para a pessoa que está perto de você, dizendo para ela: você pode vencer e você vai vencer. Você pode ultrapassar essa crise
E você vai ultrapassar essa crise. Você pode suplantar as barreiras e você vai suplantar as barreiras. Você pode vencer os pensamentos que te tentam colocar para baixo e você vai vencer esses pensamentos. Você não vai ficar prostrado na lama, na miséria, na escassez, na pobreza, na tristeza, na angústia, na falência. Não, o Senhor te levanta, o Senhor te põe de pé e Ele te abençoa de forma sobrenatural e surpreendente. Aleluia, aleluia. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer: muito obrigado, Deus, pela tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Muito obrigado por me tirar do engano. Muito obrigado por me resgatar da religiosidade. Muito obrigado por me colocar na tua família. Muito obrigado por me colocar assentado com Cristo em lugares celestiais. Muito obrigado por fazer de mim uma nova criatura. Muito obrigado por ter entregado a mim o tesouro da tua palavra. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus te agradecemos. Aleluia. Será que você pode cantar junto comigo, dizendo: eu sou salvo, eu sou justiça de Deus. Aleluia, aleluia. Com esse entendimento que você teve nessa noite, talvez você cante isso agora de uma maneira diferente do que você cantou na primeira vez, antes da pregação. Porque agora você entende: eu não sou um pobre miserável pecador, eu sou um filho amado do Deus Altíssimo. Aleluia. E eu posso adorar, porque tudo novo já se fez. Aleluia. Oh, oh, oh. Tudo novo já se fez. Eu sou salvo. Eu sou salvo, justiça de Deus. Justiça de Deus. E já não há mais condenação. Eu sou livre. Eu sou livre e posso adorar. Tudo novo já se fez. Tudo novo já se fez. Eu sou salvo, justiça de Deus. Já não há mais condenação. Eu sou livre e posso adorar. Tudo novo já se fez. 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 Tudo já se fez. Tudo novo já se fez. Aleluia, Pai, muito obrigado porque tudo novo se fez. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E essa nova criatura que eu agora sou, já não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. E a criatura nova que sou é herdeiro de todas as bênçãos celestiais e co-herdeiro com Cristo. Você pode levantar sua voz e dizer em bem alto e bom som: eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Aleluia. Desfrutar da sua herança não é um favor, é um privilégio e um direito. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor porque Ele é bom demais.